Oi, colega, tudo bom? Eu estou aqui para contar para vocês uma história de duas amigas minhas de infância e eu estava na situação, mas a história também me envolve, só que o principal são elas duas. Eu espero que isso seja um exemplo para várias mulheres acordarem para a vida, porque eu estava morando no bairro República, que fica na capital de Vitória, aqui no Espírito Santo, e uma mulher quase fez a mesma coisa comigo, apesar dela ter me prejudicado, já por outro, em consequência de quando saí de onde eu morava. Eu vou contar, vocês vão entender. Quando eu era mais nova, eu fui na casa de uma das minhas melhores amigas, que era a Lindiane. A Lindiane era uma das minhas melhores amigas de infância. Claro que não era só ela, né? Eu tinha outras amigas que, além de ser uma amizade mais antiga, eram amigas que eu conheci em outros lugares, né? Por exemplo, a Catiele, que é uma amiga minha de infância mesmo. E eu conheci ela na época que eu ainda era católica, né? Eu não tinha trocado para a igreja protestante, eu não tinha ido para Maranata. E o que aconteceu? Eu, como filha única, contava as coisas para as minhas amigas, porque eu queria contar segredos, histórias, coisas, eu falava para minhas amigas, sabe? Porque a gente tinha os nossos segredos, coisas de amizade de criança, né? É isso. E aí, eu cheguei para uma dessas minhas amigas, que se chamava Lindiane, fui na casa dela. E aí eu fui contar para ela sobre o príncipe Rafael, que se você procurar, se você quiser pausar esse vídeo para procurar saber quem é, você pode pausar, mas eu vou colocar uma foto dele bem aqui, tá? Para adiantar. O Rafael, ele tem uns 39 anos. Agora em 2025, não sei quando você tá vendo esse vídeo. E aí eu fui contar pra ela, eu falei, Lidiane, eu gosto desse rapaz aqui, ó. Peguei e mostrei a foto do príncipe Rafael pra ela. Ah, mas ele é um príncipe de verdade? É, gente, é. Ele é neto da princesa Isabel, né? Quem não sabe, procure sobre o primeiro reinado no Brasil. Basicamente, ele é sucessor do trono do Brasil. Beleza, na época ele não era porque ele tinha um irmão. Na época o irmão dele não tinha morrido ainda ou tinha morrido há pouco tempo. Enfim, na época que eu soube quem ele era, né, ele não tinha ninguém tinha depositar tanta responsabilidade nele, porque ele tinha um irmão. Mas enfim, o que aconteceu? Eu contei pra ela e ela ficou interessada, entendeu? Aí ela fez o quê? A minha outra amiga, que era amiga dela, que ela me apresentou, estava na casa dela, que era a Vivian. E aí, o que aconteceu? A Lindiane e a Vivian, elas foram pesquisar no computador, né? Todo mundo tinha computador. Ela foi pro Google pesquisar quem era o Rafael. E ela encontrou a foto dele. Viu a foto dele, tava ele e o Henri de Ligne, que é o príncipe da Bélgica, que também é príncipe do Brasil. Eles são primos. E o que aconteceu? As minhas amigas começaram a brigar por causa do Rafael. Veja bem, a Lindiane virou para mim e falou assim, Fernanda, você não pode ficar com o Rafael, você tem que ficar com o Henri, né, que em português é Henrique, tá, gente? Eu vou falar Henrique, que é em português. Você tem que ficar com o Henrique porque o seu cabelo é escuro, igual o dele. E o Rafael é loiro, então você não pode ficar com ele. Aí eu não entendi muito bem, mas também não discuti com ela, só fiquei ouvindo o que ela estava falando. Aí ela falou, Fernanda, gente, a história é séria, tá? Acabou em briga, assiste até o final. O que aconteceu? A Vivian, ela falou, Vivian vai ficar com o Henrique
e eu vou ficar com o Rafael porque eu sou branca, eu sou mais branca, então o branco fica com o branco e o moreno fica com o moreno, né? Então, basicamente, foi isso a analogia feita ali na hora. E aí ela falou, você fica com o Henrique, mas a Vivian também vai ficar com ele, a Vivian também gosta dele. Gente, papo de criança, tá? Não é pra levar a sério. O que é pra se levar a sério é a lição do final da história. O que aconteceu? A Vivian e a Lidiane caíram na porrada e começaram a puxar cabelo, entendeu? Duas crianças brigando de puxar cabelo e de arrancar cabelo. E por que isso aconteceu? Eu acho que foi por causa do Rafael. E eu fiquei só olhando assustada. Fernanda, por que você não fez nada? Por que eu não fiz nada? Eu fiquei em pânico. Na verdade, eu acho que eu não tinha caído a ficha que elas estavam brigando. Eu não tinha entendido ainda, sabe? Gente, eu não tinha entendido ainda que elas estavam brigando sério por causa do rapaz, entendeu? Por causa do príncipe. Aí, a mãe da Lidiane viu e veio... Ai, deixa eu botar o óculos. A mãe da Lidiane viu e veio. E aí a mãe da Lidiane falou, Fernanda, por que você não me chamou? Por que você não fez nada? Por que você não separou, não fez alguma coisa? E aí, gente, que eu também tava sem resposta. Eu tava em pânico ainda, assim. Sabe, você fica parado, sem reação? Foi o que aconteceu. E no final da história, elas brigaram, pararam de se falar e os príncipes nem sabiam que elas existiam. Gente, mulheres, eu nunca briguei de porrada por causa de homem. Uma vez uma menina foi na minha casa brigar comigo, ela apanhou, porque ela desequilibrou quando eu empurrei ela para trás e caiu da escada, tá? Eram duas adolescentes, eu não estava brigando com ela, eu estava me protegendo e acabou acabando nisso. Mas eu nunca fui até uma mulher tirar satisfação por causa de um outro homem. Eu acho que isso é muito importante para as mulheres que assistirem esse vídeo. Se você conhece alguma mulher que já brigou por causa de homem, manda esse vídeo, tá? Para ela ver o que aconteceu. Porque assim, um tá na Bélgica, o outro tá em Londres e ainda não sabe que elas existem. Se sabem, foi porque eu falei. Porque elas brigaram e não tem porquê, não tem nexo. Eu espero nunca fazer isso na minha vida. Eu acho que é o seguinte, todas as vezes na minha vida que eu me relacionei com alguém, eu deixei a pessoa saber que eu estava interessada, conversei sobre a vida, sobre coisas e esperei a pessoa vir até mim. Isso é até uma questão curiosa de que aconteceram de um rapaz que até me correspondeu, mas ele não entendia por que eu não fazia nada, que eu não tomava atitude. Porque pra mim era ele que tinha que tomar uma atitude, sabe? Ai, ele que tinha que fazer alguma coisa. A minha parte era fazer ele saber que eu estava interessada e aí ele teria que tomar uma atitude, sabe? Então assim, gente, a história é muito triste, porque eu não quero que as mulheres briguem por causa de homem. Eu não brigo por causa de homem. Eu deixo a pessoa saber, eu procuro fazer amizade, procuro ter contato com a pessoa, mas a pessoa sabe, eu deixo ela tomar a iniciativa, entendeu? A minha postura é só de deixar a pessoa saber. Elas estavam brigando por uma pessoa que na verdade eu gostava, e aí porque eu contei, quiseram também, e ali aconteceu toda a situação de toma lá da cá, e eram duas crianças, duas pré-adolescentes, brigando por causa de macho. Não brigue por causa de macho, tá? Eu morei num lugar, no ano passado, em Vitória, na capital do Espírito Santo, e assim, a mulher encrencava comigo com ciúme do marido dela, sendo que eu nem tava aí. Eu não tava nem aí pro marido dela. Ele era o dono do imóvel, eu só fazia contato para falar sobre as questões ali que eram importantes de alocação, da locação, entendeu? E ela ficava com ciúme, gente, de verdade, cresce e amadurece.
cresce, amadurece, porque se você tem 40 e poucos anos, 50 e poucos anos e faz isso, você não amadureceu, me desculpa. Eu não brigo por causa de homem, tá? A história foi muito triste. Depois as próprias mães ficaram rindo. Mas é muito triste isso, gente, tá? Foi um puxa-puxa de cabelo que só Deus sabe, tá? Eu coloquei as fotos dos meninos aqui, que foram alvos de briga, para vocês entenderem. Mas aqui, fica claro aqui para vocês que eu não brigo por causa de homem. Eu acho que você falou pro cara que você gosta dele, faça só uma amizade ou só troca uma ideia e deixa ele fazer alguma coisa, entendeu? Eu não gosto de tomar iniciativa, gente. Eu não sou uma pessoa de tomar iniciativa, nunca fui. E eu acho até melhor assim, porque a pessoa tem que se movimentar, né? Então o vídeo era sobre isso. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e manda para alguma amiga sua, alguma mulher que você conhece que já brigou por causa de homem. Tá bom, gente? Tchau!